Nagé é um povoado pertencente a Maragogipe, situado na margem direita do rio Paraguaçu, na Bahia e em plena Baía do Iguape. A sua população vive da pesca e de pequena agricultura familiar e produção de peças de barro, como o comércio de caranguejo, devido à proximidade da cidade de Maragogipe e de São Félix. Muitos lá trabalham. No turismo, Nagé é muito conhecido pelas regatas de barcos à vela que fazem o percurso Baía de Aratu. Nagé, caracterizado por ter um trecho de difícil navegação dentro do rio Paraguaçu, devido às fortes correntezas influenciadas pela variação das marés e da pouca largura do rio, o que dificulta as manobras dos barcos à vela. A Vila Morena surgiu no século XVII, em torno do porto que servia de atracadouro para os nativos e representantes de Santo Antônio de Aldeia, principal comunidade religiosa desta região naquele momento. Igreja do Senhor do Bonfim de Nagé. Dois são os fatores preponderantes para que a vila criasse raiz: a sua proximidade com o rio Paraguaçu, principal via de acesso à capital do Império, e os perigos do século XVII, ou seja, as constantes guerras contra os indígenas e contra os negros fugidos que já formavam diversos quilombos e mocambos pela região. Um importante quilombo que se tornou terreiro foi o do Pinho. Ele é o único de nação Jeje em Maragogipe e foi originado de um antigo quilombo. Alguns dizem ser o terreiro mais antigo da Bahia, embora não existam registros para comprovação. Já em 1724, com a elevação da freguesia de Passe São Bartolomeu de Maragogipe à categoria de vila, Nagé aos poucos começou a crescer, ganhando importância na produção de alimentos de primeira necessidade. Em 13 de agosto de 1880, foi decretada a Lei Provincial número 2177, criando o distrito de Nagé. E assim continuou até os dias atuais, mesmo depois de todas as novas leis, decretos e divisões territoriais. Vila de pescador situada a 4 quilômetros de Maragogipe, com bela implantação paisagística e algumas construções interessantes. Nagé construiu sua história, não só com o pescado e com seu porto comercial, hoje inativo, devido à implantação da estrada e o fim da rota comercial marítima que ligou essa região durante quase 4 séculos de história. Desde o aparecimento da indústria fumageira até aproximadamente a década de 80 do século passado, que o distrito de Nagé se voltou ao plantio do fumo e à fabricação de charutos. Porém, quando houve um declínio devido ao fechamento das indústrias de fumo na região, as mulheres nageenses, sem meios para conseguirem seu sustento, colocaram em prática tudo o que aprenderam durante o auge da charutaria, e com isso ficaram conhecidas como as charuteiras domésticas. Ex-operárias da indústria Zuerdiek, que trabalhavam em casa nos intervalos das tarefas domésticas, chegando a confeccionar até 100 unidades por dia. Mas novamente, devido a várias dificuldades, essa economia rudimentar praticamente extinguiu-se. No distrito de Nagé, predominava a salga do Xangó e em coqueiros a da Petitinga. Era um trabalho executado pela mão de obra feminina. As mulheres ficavam sentadas nas portas de suas casas, tratavam, salgavam, enfiavam em varetas e estendiam ao chão os peixes para secarem ao sol. Depois eram vendidos a litro ou em espetos no próprio município, em Santo Amaro e Salvador. Atingiam preços insignificantes em épocas de grande produção. Os peixes maiores eram vendidos frescos nas feiras livres ou conservados em gelo e levados para serem vendidos em Salvador. Alguns mariscos são aferventados antes de ser comercializado, o que facilita a sua conservação. Igreja de Santo Antônio.